Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Apache Cordova. Essa é a aula de número 25 e hoje nós vamos continuar a desenvolver o nosso aplicativo de tarefas e nós vamos modificar a persistência de array para o local storage do HTML5 para a gente poder aprender mais um tipo de persistência diferente que a gente pode utilizar nos nossos aplicativos mobile. Antes da gente começar, só para falar para vocês, para a gente não perder o histórico, a gente tem aqui o aplicativo Tarefas que a gente desenvolveu na última aula, onde a gente pode adicionar uma tarefa, editar ou remover, ou seja, é um CRUD completo. E o que eu fiz para essa aula foi criar um outro projeto chamado Tarefas Local Storage. Eu copiei todo o conteúdo da pasta www que estava no nosso aplicativo de tarefas para essa aula a gente poder modificar. Assim, quem for assistindo às aulas vai ter aqui uma espécie de evolução de cada aplicativo, tá? Então eu vou deixar aqui o PhoneGap Serve sendo executado também. Vou abrir aqui no browser. Deixa eu ver se tá parado esse daqui. Eu vou parar esse aqui, parar. Vou dar um serve aqui. E aí sim a gente tem os itens, a gente pode adicionar item, a gente pode remover item, enfim, só que isso tudo tá num array como a gente implementou na aula passada. Então aqui nós temos um array que está no escopo do Angular, o nosso escopo é todo o corpo do HTML, já que o controller está todo aqui no corpo, né? Então a gente tem também métodos para adicionar, a gente tem métodos para editar, a gente tem o método de mover e remover, né, fazer a deleção para deletar algum item da nossa listinha de tarefas. E a gente fez aqui uma pequena solução temporária para poder gerar IDs para as nossas tarefas. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Ao invés de utilizar um array, nós vamos utilizar o local storage do HTML5. Então, para a gente ver como é que funciona o tal do HTML5, eu vou abrir aqui o Developer Tools. Se você quiser, você vem aqui no menuzinho de hambúrguer do Chrome, vem aqui em mais ferramentas, em ferramentas de desenvolvedor, vai abrir uma aba dessa aqui. Aí você pode trocar essa aba tanto para aparecer embaixo, né, ou do lado também, tanto faz. Aqui continua dando aquele erro do cordova.js, porque nós estamos testando no browser, mas não tem problema, tá ok. Tá, então nós vamos fazer com local storage. O que é esse tal do local storage? A gente já viu na aula sobre jQuery Mobile, mas se a gente abrir e expandir aqui um pouquinho, tem essa parte de resources, que são os recursos do browser. Quando a gente abre essa parte, a gente pode ver o cache da aplicação, pode ver os cookies, o session storage, o local storage, o IndexedDB e o WebSQL também. Aqui no local storage, como é que é? É o local storage que funciona, né? Aqui cada página pode ter o seu. No caso, vocês podem ver que o Ionic já tem alguns aqui. Então, por exemplo, o Wikipedia, o FAQ, Overflow e etc. Ele já lista como uma blacklist. Ele já tem aqui algumas chaves. Funciona como chave e valor, tá? Então, aqui eu, por exemplo, eu tenho a minha chave e aqui eu tenho o meu valor. E aí eu posso setar qualquer coisa aqui dentro do meu valor. Posso ter a quantidade de chaves que for preciso. Se eu não me engano, são 5, em alguns browsers são 5 megas o limite que você tem e outros são 10 megas. Mas enfim, como aqui é praticamente texto, dá para salvar muita coisa. Isso pode ser útil, por exemplo, ao invés de utilizar cookies, pode utilizar um local storage para guardar preferências de usuário, ou se você pegar muitos dados do servidor, joga no local storage como uma espécie de para guardar um tipo de persistência temporário depois para você manipular os dados, como a gente fez na aula sobre jQuery Mobile. A gente pegou todos os contatos, jogou no local storage para depois fazer o acesso ao local storage do que acessar a API de contatos novamente. Então essa pode ser uma boa alternativa para esse tipo de ação no aplicativo. Como é que a gente vai transformar então do array para o local storage no nosso aplicativo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui
só para ficar melhor, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de services.js. Como só tem um serviço, vai ficar só um serviço mesmo. Um angular.module. E aqui, ó, é basicamente isso aqui que nós vamos colocar aqui, tá? Que é um services e também aqui eu não preciso passar nenhuma dependência para o nosso serviço. O que são os serviços? Para o pessoal que está acostumado a trabalhar com Java, a trabalhar com C#, a trabalhar com MVC, geralmente aqui no controller a gente não coloca nenhuma lógica de negócio. A gente deixaria isso para a camada de serviço. Então a camada de serviço é que vai executar a lógica de negócio mesmo. Como, por exemplo, fazer conexão com o banco de dados, conexão com o servidor e etc. No Angular existem serviços e existem factories também. Nós vamos criar aqui, então, o que seria, na verdade, uma factory e não um serviço. Então, aqui eu vou adicionar um factory. E nesse factory eu vou passar o serviço, né? Então, aqui pode ser meu serviço ou tarefas service, que eu vou dar o nome aqui, e aqui vai ter uma função, não vai ter necessidade da gente passar nada para essa função, não precisa de nenhuma injeção de dependência, e aqui dentro a gente começa a colocar a nossa lógica de negócio, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é obter esses itens que estão dentro do local storage. O que nós queremos fazer é deletar toda essa parte aqui de itens, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para iniciar, eu vou gerar uma chave. Essa chave vai ser tarefas Ionic. Essa chave aqui, ela precisa ser única aqui no local storage, tá? Então, a gente não pode criar uma chave repetida. Então, eu vou criar tarefas Ionic. Vou criar aqui uma função de get tarefas. Essa função de get tarefas não recebe nenhum parâmetro e ela vai retornar as tarefas. Então, as tarefas que eu vou colocar aqui, tarefas, nós vamos obter do local storage. Como é que a gente chama o local storage do HTML5? É o window, que a gente vai fazer referência ao browser, local storage, que é o local storage. E aqui sim a gente pode obter, você pode fazer aqui um get item e aqui você passa a sua chave, ou então você pode simplesmente, né, pegar a chave que nós temos aqui. Então, nós temos obtemos todos os valores obtemos o valor dessa chave. Então, se as tarefas existem, né, porque se retornar nada, se a chave não existir, vai retornar um undefined, nós então vamos transformar essas tarefas. O que a gente tem aqui é um array e nós temos aqui que são objetos. Eu vou salvar então depois, na hora de fazer a persistência, como JSON para poder ficar melhor. Aqui então eu vou chamar a função fromJSON do Angular das tarefas, que aí a gente faz, né, o parseamento. Se as tarefas, né, se não existe tarefa, eu retorno um array vazio. Aqui a gente tem então uma função para obter todas as tarefas. Então aqui eu vou retornar, eu vou expor para o meu controller ali as tarefas. Vou chamar de all, que vai ser aqui uma função que simplesmente vai retornar o get tarefas. Então, tudo que tiver aqui vai ser privado para o meu serviço, e aqui tudo que tiver dentro do meu return é como se fosse público, que é o que eu estou expondo para o meu controller. Como que eu vou agora utilizar esse serviço dentro do meu controller? Primeira coisa é que eu vou adicionar esse módulo aqui dentro do meu app. Então, vou vir aqui Starter Controllers, também tem os serviços. E eu não posso também esquecer de adicionar o serviço aqui dentro para o controller, tá? Então, Services já tem aqui. Agora, o que eu vou fazer é vir aqui no meu controller e vou adicionar também aqui no controller a tarefa.
Então aqui eu vou passar tanto o escopo para o meu controller, quanto o objeto tarefas service. Beleza? Isso aqui é a parte de injeção de dependência do Angular. Como a gente está adicionando o serviço aqui dentro do HTML e nós estamos também adicionando esse módulo de serviços para o aplicativo, vai ficar disponível aqui no Angular esse objeto que a gente deu aqui o nome. Então a gente pode passar aqui para o construtor do controller e o Angular se encarrega da injeção de dependência. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui então, eu vou tirar esse carinha daqui, é chamar, né? Isso aqui não vai mais existir. Eu vou chamar então o tarefas service.all, que é para poder, quando criar o controller, carregar todas as tarefas que estão no local storage. Se a gente vir aqui agora, vou dar um refresh aqui, o console, beleza, vai ter aqui o do Ionic, mas vocês estão vendo que não tem nada, porque a gente não tem nada dentro do local storage. A gente precisa, então, criar os métodos para poder salvar, para poder ter alguma coisa ali dentro. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar o método para salvar. Então, vou vir aqui, vou criar uma função salvar, que também não vai receber como parâmetro as tarefas. A gente vai passar esse parâmetro do controller para o serviço e a gente vai salvar isso no local storage. Para fazer isso, Windows local storage, eu posso set item e aqui eu passo chave mais o valor. A chave a gente já tem, o valor seriam as tarefas. Ou então, o que a gente pode fazer é setar aqui a chave, fazer recebendo aqui as tarefas. Qualquer uma das sintaxes que vocês utilizarem vai dar certo. Só que as tarefas nós estamos, né? Aqui nós estamos pedindo para fazer o parser do JSON. Então aqui o que nós vamos fazer é um toJSON do Angular. toJSON. Aqui então nós estamos fazendo um tarefas. Esse é o método então para salvar. Toda vez aqui no controller que a gente editar as tarefas, a gente vai editar tarefas e vai atualizar o local storage com todas as tarefas que existem. A mesma coisa no delete, a mesma coisa no move, beleza? Então, o que mais a gente pode fazer aqui? Expor o salvar também, então vai ser um function return salvar, só que aqui eu vou passar as tarefas e aqui eu também vou receber as tarefas. Aqui então o que nós vamos fazer, sempre que eu adicionar, eu vou adicionar aqui e o tarefas service ponto salvar e eu vou passar aqui todas as tarefas que estão no escopo, né, que aqui são os itens. Vou fazer a mesma coisa aqui no editar. Aqui, se a gente achar, a gente pode dar um break, que ficou faltando. E nós podemos salvar. A mesma coisa aqui, a gente pode salvar quando mudar e a gente pode salvar também quando deletar. Então, é bem simples também. Vamos ver o que a gente já tem agora? Vou fazer um refresh aqui agora. Se a gente vir aqui na parte de resources, vocês vão ver que não tem nada. Então, eu vou tentar adicionar tarefas Ionic, ele adicionou. Vou salvar aqui uma segunda, adicionou outra com ID 2. Então, tá vendo que ele salvou aqui em formato JSON. Eu vou pegar aqui essa segunda e vou fazer um edit, vou salvar tudo com A. Então, a gente fez um edit, salvou. Eu vou agora pedir para deletar e ele deletou. Então, sempre que a gente fizer alguma modificação na lista de tarefas, a gente vai salvar no local storage. Se eu fizer um refresh, o local storage permanece, tá? Se eu desligar o meu computador ou desligar o meu aparelho, o local storage permanece também.
A única coisa que nós devemos ter cuidado aqui é que se eu for limpar todos os dados do meu browser, histórico, cookies, ele também limpa o local storage. Mas no caso do aplicativo em si, não tem um botão lá para o usuário limpar o histórico do WebView lá no aplicativo, né? Então a gente fica um pouco mais salvo. Agora, olha um problema que vai acontecer. A gente tem as nossas tarefas aqui, né? Eu vou adicionar aqui de novo. Deixa eu adicionar com A. Olha aqui, tem dois IDs, tá? Tem ID que tá igual, não é o que a gente quer. Então a gente precisa aqui, tá vendo essa pequena solução temporária que a gente colocou aqui? A gente precisa também levar isso lá pro local storage. Então a gente vai fazer também uma pequena solução temporária para gerar ID baseado aqui no local storage. Vou fazer aqui uma função obter próximo ID. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui ID tarefa, vou pegar e criar uma outra variável no meu local storage, também chamada, por exemplo, ID tarefa Ionic. Então isso aqui também é uma variável que vai ser setada no meu local storage. Então se esse ID existir, ID tarefa, se ele existir, o que eu vou fazer é o ID tarefa mais, eu apenas incremento. Se ele não existir, então eu vou setar o ID tarefa para 1. Então, caso seja a primeira vez que o aplicativo esteja sendo utilizado, a gente seta e aí sim a gente vai setar esse ID de tarefa para o valor atualizado. Aqui eu também vou expor esse carinha aqui, é uma função que eu vou retornar o método. Aqui no controller, então, eu posso remover esse ID gerado. Quando a gente vai criar esse ID aqui, eu posso utilizar o tarefas service, ponto, como que é o nome aqui, é obter o próximo ID. Assim fica bem melhor para a gente poder manipular essas informações. Aqui então, olha, eu vou pegar esse cara e vou deletar, que é para a gente iniciar do zero. Eu vou adicionar o A. Vocês podem ver que ele criou. Aqui ficou faltando. Cadê? Eu vou retornar o ID da tarefa. Ficou faltando isso daqui, né? Então deixa eu voltar aqui para corrigir. Vou apagar isso daqui. Vou apagar isso aqui também. Vou dar um refresh. Então sim, A criou com ID. B, deixa eu editar. Editou. Vou adicionar mais. Vou deletar. Enfim, a gente pode brincar aqui também, a gente pode reordenar. Ele também muda a ordem aqui do local storage. Enfim, a gente pode brincar então com esse aplicativo. Se a gente quiser, vocês podem emular e vocês também podem fazer o upload para fazer o teste lá no Ionic View. Aqui já tenho tarefas local storage, vou pedir para ver o aplicativo. Ele vai instalar o aplicativo no meu celular, né? Ele vai fazer o download. E aqui a gente tem então utilizando o local storage. E aí, se vocês quiserem, vocês podem utilizar aquela ferramenta que eu falei para vocês no início do curso, que é o Gap Debug, e debugar por lá e também fazer a inspeção do local storage por lá também para ver como é que está se comportando. Afinal, o Gap Debug você consegue debugar a aplicação. Só que para isso a gente não consegue utilizar o Ionic View nem o PhoneGap Developer App. A gente precisa instalar o aplicativo no celular para que o Gap Debug reconheça o aplicativo. Como o Ionic é feito com Cordova, foi feito em cima do Cordova, o Gap Debug também reconhece o aplicativo Ionic como um aplicativo Cordova /PhoneGap.
Para a próxima aula, nós vamos continuar desenvolvendo esse aplicativo, porém nós vamos modificar o tipo de persistência. Ao invés da gente utilizar o Local Storage, a gente vai utilizar o Web Storage. E apesar do Web Storage estar com seu uso depreciado, vocês vão ver que o seu uso para nós como desenvolvedores pode ser muito útil, principalmente se a gente for utilizar o SQLite no nosso aplicativo, que vai ser assunto para daqui a 2 aulas. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Todo o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!